Mas o tá na mídia aqui tem uma questão também importante. Voltando pra questão de danos, né? Dano moral, dano nisso. Piadas e indenização milionária. A história do câmera que processou o Faustão. Quem assiste aí o Domingão do Faustão, o Faustão desde a época do Perdidos da Noite lá atrás, sabe que o Faustão, ele é característico dele, né? Zoar com a cara dos câmeras, ele fala besteira, ele brinca com a produção de uma forma até que nos deixa... Eu não sei vocês, mas eu às vezes ficava constrangido. Eu ficava um pouquinho constrangido. Só que isso rendeu aqui uma indenização milionária que eu trouxe até aqui, olha o comentário, olha. Não foram poucas as frases e comentários do Faustão, que não mede as suas palavras e solta o verbo de tudo que vem à mente, né? A Lucimara Parisi, por exemplo, que era a produtora dele por muitos anos, teve problemas ali e aí deu dor de cabeça. O Renato Laranjeira era aquele... Quem lembra do Renato Laranjeira? Que era o câmera dele. Fantasia. Colocava fantasia e tal. Ele entrava na brincadeira. Até aí tá tudo bem, né? Mas os outros câmeras ganhavam apelidos. Olha os apelidos que o Faustão dava. Tartaruga Ninja, Nelson Auau, Felipe Tarado da Ponte Rio-Niterói. Esse é grave, hein? Meu Deus. Nossa. Sassá Mutema. Agora, o Ivalino Raimundo da Silva, que era o câmera gaúcho, esse entrou com um processo, porque ele era chamado de corno, tarado do asfalto, gaúcho do armário, nossa, galã de velório. Eu lembro, era um que ficava bem sério. Gente. Lembra quando passava a câmera nele, ele ficava muito sério. Nitidamente, ele ficava incomodado com as brincadeiras do Faustão. Mas ele ficava na dele ali, né, Fê? E aí, em 1995, ele perdeu a paciência e entrou com esse processo de dano moral e tal. E ele falou que ele não entrava antes, e ele pediu uma indenização de R$1 milhão pro Faustão. Fê, você que é advogado trabalhista e que atua muito nessa questão, isso é muito frequente, né? Muito Porque vamos frequente. pensar uma coisa, ó, 1995, o processo aqui e tal, o Faustão continuou. Ele continua fazendo e tá tudo bem. E aí? Isso acontece muito das pessoas serem recorrentes naquilo que fazem? Acontece muito. Porque pro Faustão era uma brincadeira, mas cada um leva a brincadeira de uma forma, de um jeito. Então, é difícil mensurar isso. Por mais que, na época, a defesa dizia que eles tinham direito de imagem, que eles sabiam que era uma forma que o Faustão já brincava, acho que na Bandeirantes, e quando ele veio pra Globo, ele manteve essa cultura de brincar com os câmeras. Mas é complicado, porque não sei se vocês lembram, quando passava esse câmera em si, ele ficava incomodado. Ele era um sério, bem... Não sei se vocês lembram dele. Sisudo mesmo. Sisudo, ele era bem sisudo. Sim. Nitidamente parecia um desconforto para ele, aquela situação. E eu acho que faltou esse tato do Faustão. Mas sabe o que acontece? Eu ouço muitas pessoas falando assim, ai, o mundo tá muito chato, não pode mais fazer piada de nada, tudo é processo, tudo não sei o que, as pessoas falam muito isso. Não pode falar de gordo porque vem o povo da gordofobia, não pode falar de preto porque vem o pessoal dos afrodescendentes e não sei o que. Só que as pessoas não compreenderam que muitas vezes o que faz um sorrir faz o outro chorar. Exato. E a pessoa, quando ela está no ambiente de trabalho, eu falo que é mais sério ainda. Por quê? Porque tem vezes que ela até aceita porque ela precisa do emprego. Igual eu falo, eu fui estagiária de direito de um grande escritório aqui em São Paulo, que o chefe do departamento, o desembargador aposentado, tudo, ele era o chefe lá, e ele fazia piada de negro. Do momento que eu chegava no escritório, eu era a única negra do departamento, até a hora que eu ia embora. E tinha, algumas vezes eu até sorria pra piada, porque eu pensava, gente, melhor eu dar risada de mim, porque pelo menos eu dou risada junto e quem sabe isso acaba mais rápido, do que se eu ficar séria, eles continuam. Porque sabe aquela história de apelido? Sem dúvida. Se você achar ruim, Sim. pega. É. Então, assim, meio que eu dava risada junto pra ver se aquilo esgotava, mas não que eu estava satisfeita. Aquilo não era legal pra mim. E nunca foi. Piada de negro nunca foi legal pra mim. Mas as pessoas, elas acreditam que porque eu estou achando graça, que a outra pessoa não pode ficar incomodada. A mesma coisa, piada de gordo. Então, não é que o mundo tá chato. Eu acho que o mundo, ele está mais consciente. Eu acho que, de repente, dentro da sua casa, se você, seu marido, tem mania de dar risada, rir de alguém, de algum tipo de pessoa, mas ali entre vocês, sem estar com a pessoa, é uma situação, é uma piada interna, como dizem. Você e seu marido, você e sua esposa, de repente, olha alguém na rua e fala, nossa, olha que orelha de abano, que não sei o quê. É uma situação. Agora, quando você coloca aquela pessoa e causa esse constrangimento pra pessoa, realmente eu acho que tem que responder sim, eu acho que tem que ser condenado sim. Eu acho que, igual o Afonso falou assim, 1 milhão, não sei o quê. Teria que ser 5, porque quanto que ele não ganhou em cima dessa brincadeira, dessa piada, tudo? Porque enquanto Foram tinha por anos, né? então eu acho que 1 milhão ainda é pouco.
Se fosse comigo, ai, ai, ai. Genaro, já passou por alguma situação como essa? Porque às vezes isso pode acontecer com a gente. Né? Já, a gente passa. Eu sou o gordinho, né? O famoso gordinho. Gordo vira ponto de referência, né? Ponto de referência. Ah, tá vendo aquele gordinho ali, ó? Atrás dele é a porta. Pratico esporte, eu jogo squash. Eu sou o gordinho do squash. Todo mundo menospreza o gordinho do squash. Mas isso te faz mal? De forma alguma, porque eu aprendi a viver com isso. Não, mas aí Eu você me aprendeu, mas eu em me algum momento aceito te fez dessa mal, forma. não? Eu me aceito dessa forma. Eu quero ser assim. Entendi. Se eu não quiser ser gordinho, eu ia É, lá e ia correr não, atrás. isso que eu falo, igual tem vezes que as pessoas falam assim, porque gordo é igual negro. Você falei, não é. Porque, assim, muitas vezes o gordo, se ele fizer uma dieta, ele deixa de ser gordo. Exato. Mas se eu ele me fizer um aceito. tratamento. Então, ele quer ser assim, ele tá feliz. Ele tá feliz com o estilo. Agora, se eu quiser deixar de ser negra. Cri, cri, cri. Então, assim, não existe. Então, acho que por conta disso, ser negra pra mim é uma condição. Então, assim, isso já eu nasci assim. Então, e quando as pessoas começam a fazer piada e tal, igual a pessoa fala, apaga a luz, acabou a força, cadê a Adélia? Gente, a Adélia tá em algum lugar. Eu já não gosto, entendeu? Porque eu acho que o que vai fazer alguns rir, pra mim, não é humor. Você sabe da sua história, da sua luta. Eu sei a minha história. E, assim, tem toda uma história por trás disso daí, que é uma história da ancestralidade. Peraí, os meus bisavós... Minha bisavó foi escrava. Então, quer dizer, a gente não tinha direito a estudar, a gente não tinha direito a votar. Então, foram vários direitos que foram retirados da gente para hoje virar piada em tudo. Então, hoje, quando as pessoas falam assim, mas negro não sei o quê, negro não trabalha porque não quer. Então, estuda um pouco da história e você vai entender que foi retirado muita coisa do negro. Sem dúvida. Então, por que a maior parte dos negros estão na periferia? É opção. Por que a maior parte dos negros estão no centro de prisão, CDP? Por que a maior parte da população carcerária é negra? Tem uma explicação. Não é porque a população negra gosta de cometer crime, não é porque a população negra faz a opção de morar na periferia. É porque, claramente, as oportunidades não são iguais. Eu acho que antes disso você tem que saber com quem que você está falando. Exato. Né? A pessoa que você está conversando. Por exemplo, eu tenho amigos negros, um amigo negro, que ele é chamado de negão. Por mim, por outro amigo. E se eu não chamar ele de negão, ele acha ruim. O que está acontecendo? Você está Então, me chamando eu também pelo tenho. nome? Você tem Mas completa a razão. pessoa que está do lado, se chamar ele de negão, ele vai ficar extremamente Porque eu acho que depende disso, da chateado. liberdade, da pessoa. Ele vai falar, quem é esse cara para me chamar de negão? Então, por isso que eu sempre pergunto, Né? igual homossexual, eu sempre pergunto, como que eu posso te chamar? Porque tem alguns que ele chama Jorge, mas ele quer ser chamado de Letícia. E eu vou chamar de Letícia. Então, assim, eu acho que você tem que ter esse cuidado de falar com a pessoa e perguntar. Igual meu marido. Meu marido, ele só me chama de nega. Aí, outro dia, nós fomos num restaurante, aí, enquanto a gente tava esperando o carro, não sei o quê, ele virou pra mim, nega, não sei o quê. Aí, o rapaz ali do restaurante falou assim, nossa, você chama ela de nega? Aí ele falou, é minha mulher. Exatamente, É minha mulher, eu chamo ela de negra, não tem problema algum. Eu tenho várias amigas que falam, nega, e não sei o quê. Só que tudo é da forma que chame a liberdade que você dá. Exato. E também, aquela questão, beleza, eu sei que me chama de nega, mas é uma forma carinhosa, é de uma amizade. Agora é diferente de falar, sabe Forma aquela negrona lá? vexatória, né? Sabe aquela diferente. negra? Então É uma muda. vexatória. É a conotação Muda. que se coloca. Lá não é? vem aquela neguinha. Eu sou neguinha. Entendeu? Eu sou neguinha. Só que, peraí, quando a forma que você falou, no contexto que você falou, eu já não gostei. Falou, opa, neguinha não. Eu tenho nome. Meu nome é Adélia e você vai falar agora. Vai falar direitinho, com nome e sobrenome. Agora o seu marido, como Pode. forma carinhosa, fala, vem cá, minha neguinha. Ele fala assim, ô Né? neguinha, vamos sair pra comer? Vamos não sei o que. É o tempo todo assim. O homossexual, eles se chamam alguns muito de bicha. Ô, viado. bicha, É ô, o viado, ô bicha. Mas é o Mas momento eles têm deles, essa né? liberdade Não entre eles. No ambiente de trabalho. Precisa ter essa o formalidade. ambiente de trabalho, O que ele você já muda assistiu tudo. dentro de ambiente de trabalho? Processos, assim, Nossa, apelidos Afonso. que você já ouviu? Dispensa Mosca morta. Mosca morta, dispensa discriminatória por ser homossexual, por ser Por ser homossexual, já teve dispensa nesse dispensa sentido. discriminatória por ser ter alguma doença, as pessoas discriminarem no ambiente de trabalho. Entendi. Precisa ter esse cuidado. Eu acho que as empresas em si, os empregadores, precisa trabalhar o compliance da empresa, esse cuidado mesmo De com os tratar com as funcionários, de pessoas, tratar né? com as pessoas. Entender que cada um se magoa de uma Exato, forma. Não tratar as exato. pessoas todas da mesma forma. Claro Tem que pessoas que não. entendem de uma forma, como vocês Isso, colocaram Exato, aqui, né? exatamente. E por mais que a pessoa fique em silêncio,
no ambiente de trabalho muda todo esse contexto, porque numa questão, sei lá, no squash dele, se chamar de negão, eles já resolvem ali. Exato. Agora, no ambiente de trabalho, muitas vezes a pessoa engole. E ela vai ressentindo aquilo. E se é Eu um engoli as superior? piadas. É um aquilo superior vai fazendo seu. mal, Então, né? aquilo vai fazer mal, a magoando, pessoa não magoando, tá magoando. feliz. E a pessoa não tá feliz, mas ela vai concordando porque ela precisa do emprego, que foi Exato. o meu caso. Então, eu acho que no ambiente do trabalho, realmente precisaria desse compliance, desse cuidado, de construir uma relação. Ó, se você quer brincar com seu colega de trabalho, chamar ele de gay, de negão, sei lá o quê, você chama lá na calçada. Aqui dentro você fala o nome dele. Respeito. Entendeu? Exatamente. Boa, muito bem colocado.